Bom dia. Me ouvindo? Bom dia, prof. Beleza. Opa! Dá mais um minutinho para todo mundo conseguir entrar, né? 7h10. Aí, está entrando mais um aqui. Já está gravando. Bom, vamos começar então, né? Pessoal, dentro da prótese total, né? O paciente que perde os dentes, ele perde também, né, o osso alveolar, ele perde suporte da musculatura, dando todo aquele aspecto que a gente já vem conversando com vocês, né? Perfil de polichinelo, né? Aquele perfil de bruxa, aproximação do queixo, da base do vento à base do nariz. E tudo isso é importante, né, para nós dentistas no intuito de reabilitar esses pacientes, né? Na realidade, a gente cruza com os pacientes, principalmente na prótese total, com um paciente com uma perda muito importante das relações maxilomandibulares dele. Vocês já tiveram o curso de oclusão, não tiveram? Vocês estão no 5º período, já tiveram no 4º período qual ano? Não é isso? Isso. Tá, legal. Então, muito do que nós vamos conversar aqui volta para aquela parte de oclusão, agora mais chamando a atenção para o lado da prótese total. O paciente dentado, que perde alguns dentes, ele perde aquele esquema oclusal que ele vinha usando, né? Contato de dentes anteriores, protegendo os dentes posteriores e vice-versa. Quando ele vai perdendo os dentes até chegar no caso do paciente desdentado total. O paciente dentado, quando ele fecha, ele toca dente com dente. Isso mantém a altura do terço inferior da face dele. Isso acontece ao longo da vida toda, né? A partir do momento que o esqueleto cefálico chega ao tamanho do tamanho que ele vai ficar na vida adulta, estabelece essas relações. Essas relações são proporcionais no resto da vida, né? Ou deveriam ser. Com a perda dos dentes, se eu continuar fechando e não tiver os dentes, o meu rebordo inferior vai contactar o rebordo inferior. Eu vou ter uma diminuição da minha dimensão vertical de oclusão, fazendo com que a minha ponta do queixo se aproxime da ponta do nariz. No exame clínico em prótese total, é muito comum a gente perceber isso, né? O paciente chega com o lábio invaginado, muitas vezes com quelite angular, né? Porque a parte do lábio seco começa a ficar úmido, porque começa a extravasar saliva por ali, e isso leva a danos, né, à pele do paciente, não mais à mucosa, aquela feridinha no canto da boca, quelite angular, né? Bom, agora nós temos que arrumar um mecanismo, né, que o Vicente vai conversar também com vocês durante a parte de confecção da prótese propriamente dita, mas de restabelecer isso. Tem alguns dados que nós já vimos lá na oclusão, vocês já viram lá na oclusão, mas tem que ser relembrado aqui na prótese total, porque é deles que a gente vai fazer o raciocínio que permite, né, a gente reabilitar os nossos pacientes. Então, o conceito de dimensão vertical de oclusão, dimensão vertical de repouso, espaço funcional livre, relação central e oclusão central, né, são fundamentais
para quem vai fazer odontologia, não só prótese, né? Para quem vai fazer odonto. A gente precisa entender. E esses conceitos são muito tênues, né? Mesmo clínicos que já têm mais tempo de formado fazem muita confusão, né? Com a terminologia e com o conceito propriamente dito, né? Quando você tem o conceito mais apurado, fica mais fácil de você lidar com as coisas. Então, esse momento dessa primeira aula é exatamente isso, é recordar esses conceitos que nós tivemos lá na oclusão com vistas à reabilitação com a prótese total. Identificar as curvas de Spee e de Wilson. A curva de Spee é a curva anteroposterior, né? No sentido anteroposterior. Ela é côncava na mandíbula, né? No inferior, e convexa na superior. Então, são duas calotas se contactando, né? São duas calotas se contactando. Tá? Bom, agora, avaliar contatos oclusais e suas consequências, não. Na prótese total, não é isso. Nós vamos estabelecer esses contatos oclusais, né? A gente usa essa aula na oclusão também. Isso aqui, cara, é o ó do Borogodó, né? Porque todo mundo fala, todo mundo repete um mantra. Mas é muito difícil de você pegar um profissional, mesmo já com algum tempo, bons profissionais, não estou falando de gente ruim, não, mal formada, mas que encontra uma grande dificuldade na hora de definir, né, o que é oclusão central e o que é relação central. E qual a importância clínica que eles têm, né, no sentido de devolver uma reabilitação, ou reabilitar nossos pacientes da melhor maneira possível. Então, vamos fazer o seguinte, para simplificar a coisa. Toda vez que eu falar de oclusão, eu estou falando de contato dentário, né? Eu fecho a boca e encosto o dente com o dente. E oclusão central é a máxima intercuspidação dos dentes. É onde o dente inferior engrena com o superior. Tá? Então, na realidade, o que acontece? Eu tenho ponta de cúspide, fundo de fósfora e cristas marginais. Então, na plataforma oclusal, eu tenho um monte de saliências e reentrâncias, né? Em que as saliências vão buscar essas reentrâncias para encaixar. E vão encaixar. Independente do que eu fizer, se eu pegar dois modelos e for procurando, eu vou achar uma posição para ele encaixar. Tá? Então, na hora que ele encaixa e que eu tenho um máximo de contato distribuído, eu falo que ele está em oclusão central. Então, o que é oclusão central? É o encaixar dos dentes inferiores contra os superiores. Cló, eu vou lá e ponho no lugar. Beleza? Beleza. E relação central, o que é? Relação central é a posição do côndilo dentro da fossa articular. Então, vamos partir do pressuposto seguinte: eu tenho um paciente ideal, né? Todos os dentes dele se contactam, todas as saliências e reentrâncias se casam com o côndilo numa posição extremamente favorável, né? Agora, se eu tiver uma discrepância nisso, para encaixar, eu precisar trazer a mandíbula para frente, para trás, para o lado ou para o outro, o que vai acontecer? Eu vou ter o encaixe dentário, eu vou ter a máxima intercuspidação, né? Eu vou conseguir esse encaixe, mas eu vou conseguir esse encaixe à custa de movimentação muscular, levando a mandíbula para uma posição outra que não aquela que ela foi projetada para receber esforços mastigatórios. Então, qual é o grande problema do clínico? Qual é o grande problema do clínico? O clínico tem que fazer o paciente receber a oclusão central, o máximo de contatos oclusais, numa posição que o côndilo esteja favorável, a articulação não esteja sofrendo. Então, o trabalho do dentista, do reabilitador, é fazer o quê? A relação central e a oclusão central conversarem entre si, né? Então, vamos reforçar? Oclusão central, posição dentária. Posição dentária. Os dentes têm saliências e reentrâncias. Tem ponta de cúspide, tem fundo de fossa, tem crista marginal, né? Tem sulcos lá embaixo. Tá? Então, se eu soltar o modelo vai encaixar. O que está mais profundo, o que é mais pontiagudo, vai procurar o fundo da fossa ou a crista marginal, buscando aquele engrenamento.
Só que, para fazer isso, muitas vezes há um deslocamento da mandíbula buscando esse posicionamento. A mandíbula fica jogada um pouquinho para frente ou um pouquinho para o lado, ou, às vezes, bastante para frente. O paciente, para engrenar, ele tem que... Né? Quando eu faço isso, eu estou forçando a musculatura para fazer isso. Se eu estou forçando a musculatura para fazer isso, essa não é uma posição de conforto articular para que aquele contato ocorra. E aquele contato vai ocorrer naquela posição. Então, qual a importância de eu saber disso? Um paciente desdentado total, que eu vou fazer uma prótese total para ele, ele não tem o máximo de intercuspidação, ele não tem dente. Eu vou colocar o dente dele. Eu vou dispor os dentes da prótese total superior e vou dispor os dentes da prótese total inferior, relacionando isso numa posição. Então, eu vou determinar uma máxima intercuspidação para esse paciente na confecção da prótese. E essa máxima intercuspidação, a melhor posição para eu reabilitá-lo é que ela seja coincidente com a posição de relação central. Então, na hora da tomada da relação maxilomandibular na clínica, a gente manipula o paciente em relação central para, né, tomar essa posição. E nessa posição, eu vou dispor os dentes, de tal forma que a máxima intercuspidação dele ocorra quando ele está com o côndilo numa posição de conforto. Alguém não entendeu isso? Isso é importante. O Vicente vai bater bastante nisso com vocês, né? Isso é extremamente importante. Se não entendeu, a gente volta, fala de novo. Vocês conseguiriam conceituar oclusão central e relação central? E, uma vez conceituado, fazer uma correlação entre elas? Pois não? Pode falar. Alguém falou. Prof, tem como você explicar de novo, por favor? Que eu acho que eu me perdi aqui na oclusão central e na relação central. Perfeito. Vamos lá, ó. Oclusão central é contato de dentes, né? Com a anatomia que os dentes têm. Então, os dentes têm saliências e têm reentrâncias. Ele tem ponta de cúspide e tem fundo de fossa. Então, se eu soltar o dente superior e inferior, ele vai engrenar. A ponta de cúspide vai procurar fundo de fossa e crista marginal. Ele vai, né, dar aquela travadinha. Eu consigo engrenar. Qualquer modelo que eu pegar na mão, eu vou tentando colocar, eu acabo achando uma posição que acontece o máximo de intercuspidação. Pode não conseguir todos, mas eu vou conseguir um número grande de contatos aí. Beleza? Beleza. Então, isso é oclusão central. Oclusão central é contato dentário. E o contato dentário vai ocorrer, tá? Tanto se eu fechar assim, se eu fechar assado, se eu fechar do outro lado. Eu vou buscar essa posição. Mas quando eu busco essa posição que eu tenho o máximo contato, a minha articulação pode não estar numa posição de equilíbrio. Qual é a posição de equilíbrio neuromuscular? A posição de relação central. Então, o ideal é que eu tenha esses contatos oclusais acontecendo quando eu tenho a articulação numa posição favorável. Como eu sou clínico, eu vou devolver a oclusão central para o paciente, porque eu vou montar os dentes do paciente. Eu tenho a liberdade de escolher a melhor posição e sei que a melhor posição é essa, eu tenho que fazer a relação central e a oclusão central se coincidirem numa prótese total, por definição. Tá? Então, por que eu faço isso? Porque eu vou ter o máximo de contato dentário na posição em que o côndilo está centrado dentro da fossa, tá? O côndilo está estabilizado dentro da fossa, então o paciente consegue fazer força. E é muito mais confortável para o paciente fazer assim, ó, do que assim, né? Assim, ele está usando muito mais a musculatura. Isso pode levar a sintomas de desordem. Então, é muito simples, mas é extremamente importante. Oclusão central, contato dentário. Relação central, posição condilar, posição articular. Sempre que eu falar de oclusão central, eu estou falando de dente. E sempre que eu falar de relação central, eu estou falando de articulação. Só que os dois andam de mãozinha dada o tempo inteiro, né? Contato dentário e articulação que permite esse contato dentário. Quando esse contato dentário ocorre, né, a máxima intercuspidação ocorre numa posição que o côndilo é favorável, eu tenho muito menos possibilidade de estar inserindo um problema de DTM nesse paciente meu. Então, eu, clínico, eu, cirurgião dentista, tenho obrigação de reabilitar o meu paciente da melhor maneira, né? Na melhor posição. Qual é essa melhor posição para uma prótese total? Oclusão central, né?
coincidente com relação central. Na clínica, a gente vai botar os roletes no paciente, vai manipular o paciente em relação central, gruda um rolete no outro, vocês vão aprender com o Vicente como fazer isso, monta no articulador, e nessa posição eu vou dispor os dentes, vai fazer a montagem de dentes. Vocês vão ter uma aula de montagem de dentes também, tá? E vão ver que a máxima intercuspidação passa a ficar coincidente com a relação central. Então, toda vez que ele tiver o côndilo estabelecido dentro da fossa, né, bem centralizado na fossa, equilibrado, o contato dentário está ocorrendo. Deu para entender? Se não, a gente volta e batemos de novo aí. Melhorou? Deu sim, prof. Legal. Então, vamos lá. Tá? Né? Isso que eu estou falando, a gente vai buscar essa coincidência de relação central com a oclusão central nos casos que a gente está reabilitando. Eu fiz o rolete de cera, vou montar os dentes, eu vou buscar essa posição. Por quê? Porque eu perdi essa relação, eu não sei onde está. Agora, nos pacientes dentados, RC não coincide com AC. RC, ou a grande maioria dos casos, né, não coincide. A posição do côndilo não bate com a posição de máxima intercuspidação. Eu tenho pequenas discrepâncias, tanto no sentido antero-posterior, como no sentido lateral. Bom, então, eu estou fechando, eu acomodo e dou aquela procuradinha para baixar o negócio. Mas é uma variação pequena. Ela não é coincidente, mas a variação é pequena. E essa variação não leva a uma alteração da dimensão vertical de oclusão do paciente. A mandíbula corre na mesma altura. Então, não tem contratura muscular para acontecer isso, não tem grandes contrações musculares para diminuir a dimensão vertical do paciente, né? Quando eu tenho um grau de liberdade no sentido antero-posterior, né, de trás para frente e de frente para trás, eu falo que eu tenho uma relação cêntrica longa. Eu tenho uma cêntrica longa. E quando ele se desvia para a lateral, né, eu tenho uma cêntrica larga, né? Então, a grande maioria dos pacientes, 90%, eles são portadores de cêntrica longa e cêntrica larga. Eles têm um grau de liberdade entre relação central e oclusão central. Quando eu estou fazendo a prótese total, eu vou montar os dentes da prótese, né, na posição de RC coincidindo com AC. Já nos pacientes dentados, eu tenho uma ligeira discrepância para fazer isso. Tá? Para fazer isso, não. Isso ocorre, né? Bom, o conceito de relação central, lá no começo, né, é a relação mais póstero-superior do côndilo. Por que era isso? No manipular a mandíbula, a gente empurrava a mandíbula para trás para levar a relação central. É isso que a gente faz. Quando eu faço isso, o côndilo dá aquela girada dentro da fossa, né? Então, quando eu empurrava isso aqui lá para dentro, eu estava levando o conjunto inteiro para trás, né? Ó, eu manipulo o queixo, estou levando para trás. Então, no primeiro momento, os clínicos da época, ao descrever isso, falaram que a posição do côndilo era a posição mais posterior, limite, né, na fossa articular. Depois eles perceberam, né, que pela conformação da fossa, quando eu levo lá para trás, quando dá uma giradinha, acaba vindo para frente. Então, o côndilo, a mandíbula vai para trás, mas o côndilo acaba vindo um pouquinho para frente. Passou-se a achar que a posição de relação central, na escola escandinava, era a posição mais antero-superior do côndilo, né? mais para anterior. Né? E depois chegou-se à conclusão que também não era correto. Então, falar o conceito de relação central tem que entender o conceito. No primeiro momento, pensou-se numa coisa, percebeu-se que aquele conceito não estava. Ciência é isso, né? Você vai estudando, vai percebendo, vai entendendo o mecanismo, vai percebendo que muitas coisas que você acreditava, deixa de acreditar. Né? Olha lá, uma prótese total aqui. Então, eu vou colocar esses dentes na prótese superior, engrenando com os dentes inferiores, tá? Quando o côndilo está na posição de relação central. Então, quando eu monto uma prótese total, eu vou fazer a RC, opa, volta. Né? A RC coincidente com a máxima intercuspidação, para ficar mais fácil para o paciente. No paciente dentado, eu posso ter um ligeiro deslize no sentido antero-posterior ou no sentido látero-lateral,
sem alteração de dimensão vertical. Se tiver uma alteração de dimensão vertical, eu tenho uma interferência, né? Eu tenho um contato prematuro, eu devo ajustar isso. Eu devo dar um grau de liberdade para o meu paciente sem que haja, né, variação na dimensão vertical de oclusão dele. Hoje, o melhor conceito para a relação central, né, o que a gente atende hoje, que é o conceito que o doutor Henrique adota, né, que todos nós, como os alunos dele, adotamos, né, não importa a posição do côndilo, se um pouquinho para frente, se mediano ou se posterior, e sim o conforto neuromuscular e articular do paciente. Então, quando o paciente abre e fecha a boca, ele tem que ter conforto. Quem fecha a boca assim, ó, não tem conforto. Fica, clinicamente, você começa a perceber, né, que ele está forçando toda a musculatura para fazer aquilo. E quem faz isso o dia inteiro, todo dia, vai ter um problema de desordem temporomandibular. Então, é papel nosso, dentista, de buscar, né, essa correlação entre a máxima intercuspidação e a relação central, seja em pacientes dentados, através de ajustes, de confecção de próteses parciais fixas, removíveis e tal, e na prótese total, fazendo ela coincidente com a oclusão central, coincidente com a relação central. Bom, conceitos que nós já vimos lá na oclusão também, né? O que é dimensão vertical de oclusão, o que é dimensão vertical de repouso e o que é o espaço funcional livre. Né? Vamos lá. Dimensão vertical de oclusão é a altura do terço inferior da face. Por exemplo, eu pego um ponto na glabela e um ponto no meu queixo. Fecho a boca, toco todos os dentes. Se eu vier com uma régua aqui e medir, eu tenho um valor numérico para isso. Eu tenho uma dimensão, eu tenho um valor numérico à altura do terço inferior da face. Quando os dentes estão contactados, eu chamo isso de dimensão vertical de oclusão. Se eu perco todos os meus dentes e continuo fechando, né, a ponta do queixo se aproxima da ponta do nariz, até o rebordo inferior toca o rebordo superior. Então, eu falo que eu tive uma perda de dimensão vertical de oclusão. Né? Eu fechei mais a boca. Porque o stop que o dente fazia não faz mais. Mas também percebemos que, na realidade, a gente passa, se parar, né? Se você fechar a boca, encosta o lábio e os dentes não estão contactando. Né? Os dentes não estão contactando. Então, você tem uma outra altura, a face, né? Um pouquinho maior do que a dimensão vertical de oclusão, né? Porque está mais estendido, e cria um vão entre os dentes. Esse vão eu vou chamar de espaço funcional livre, ou espaço de pronúncia. Quando eu estou articulando palavras, eu estou abrindo e fechando a boca e os dentes não estão batendo entre si. A língua trabalha ali no meio para eu conseguir, né, a fonação e conseguir articular as palavras. Esse espaço foi medido, né, em trabalhos científicos e chegou-se a uma média dele. Né? A média do espaço funcional livre é de 3,3 milímetros. Né? A média é 3,3. O menor valor encontrado foi de 1 e o maior valor encontrado foi de 10. Você tem uma variação grande aí no meio. Né? Na média, 3,3. Tá? A gente adota na clínica 3 milímetros. Se marcar num compasso de Willis na clínica 0,3 é muito difícil, né? Você tem que ter um instrumento de precisão. Né? A gente usa 3 milímetros. Faz o teste e vê se aquilo está interferindo. Qual é o teste que a gente faz? Pede para o paciente pronunciar palavras sibilantes. 66, Mississippi. Se houver contato dentário, se o espaço de pronúncia ficar pequeno, eu vou tocar dente superior no dente inferior e superior. E o som sai soprado. 66, né? Fica bem soprado. Então, eu preciso ter esse espaço. Eu ponho 3 milímetros. Se eu ponho 3 e o paciente tem 10, ele não consegue falar. Vou ter que dar um pouquinho mais para ele. E se eu ponho 3 e ele tem 1? Dando de sobra. Não vai perceber. Esses 2 milímetros não vão entrar na nossa conta. Então, a grande maioria do pessoal está perto da média. Mas tem esses extremos. Quando tem esses extremos, eu tenho que ajustar minha dimensão vertical. Mais, né? O meu espaço funcional livre para mais. Eu tenho que aumentar o meu espaço funcional livre para permitir que o paciente articule as palavras com mais propriedade.
São conceitos que o Vicente também vai trabalhar bastante, né? O compasso de Willis com vocês. Então, a gente está colocando isso, depois o Vicente vai reforçar nas aulas dele isso tudo. Então, é dimensão vertical de oclusão, dimensão vertical de repouso, espaço funcional livre. Tá? Alguma dúvida sobre esses conceitos? Então, vamos embora. Tem aquela famigerada equação, né? Vocês virem, mexe na prova, todo mundo erra. Dimensão vertical de repouso, a dimensão vertical de oclusão, mais o espaço funcional livre. Portanto, a dimensão vertical de repouso é maior do que a dimensão vertical de oclusão. A dimensão vertical de repouso contempla o espaço funcional livre, os 3 milímetros. Né? A dimensão vertical de oclusão é a dimensão vertical de repouso, tira os 3 milímetros para chegar na oclusão. Então, a dimensão vertical de oclusão é menor do que a dimensão vertical de repouso. Em média, 3 milímetros. Como fazer isso na clínica? Esse instrumento que aqui está, chama-se compasso de Willis. Tá? Ele tem uma haste para cá, desce, tem um conjunto de parafusos e uma outra haste para cá. Não é para botar as duas hastes para o mesmo lado. É uma para um lado, outra para o outro. Uma vem na base do nariz, outra na base do queixo. Certo? Olha o paciente nessa situação. O que a gente sabe? Na dimensão vertical de repouso, o equilíbrio muscular, a distância entre a comissura labial, a comissura palpebral, a comissura labial e a comissura palpebral, isso aqui, né? A distância entre a comissura labial e a comissura palpebral é numericamente igual à distância entre a base do nariz e a base do mento. Tá? Essa distância aqui, ó, igual a essa aqui, na dimensão vertical de repouso. De repouso. Então, eu vou com o compasso. Ó, agora, quando eu tenho uma boca muito invaginada, a minha comissura labial não está aqui, ela está aqui assim, né? Você tem que dar uma puxadinha, pedir para o paciente abrir um pouquinho a boca, curar, né? Na realidade, todos esses são dados clínicos importantes, mas você tem que apurar isso. Não é medir, tem que dar numericamente a mesma coisa, é muito próximo. Né? Pequenas variações sempre tem. Então, você vem, mede aqui, né? Dimensão vertical de repouso. E sabemos também que, em média, a dimensão vertical de oclusão é 3 milímetros menor que a dimensão vertical de repouso. Clinicamente, qual é o caminho que o Vicente vai ensinar vocês a fazer? Nós vamos ter que fazer roletes de cera para esse paciente, ó, para poder fazer a dentadura dele. Então, eu faço um rolete de cera superior e um rolete de cera inferior, que na boca, na dimensão vertical de oclusão, eles vão estar em relação central, vão estar faceados um no outro aqui. Mas eu começo isso, para poder fazer isso, né, eu tenho um determinado espaço. Quanto que eu vou colocar para cima, quanto que eu vou colocar para baixo? Né? Os dentes de baixo são do mesmo tamanho de cima. Então, se eu dividir isso no meio, vai ficar um negócio desgraçado e feio. Né? Os dentes superiores são maiores que os dentes inferiores. Então, eu tenho que proporcionalizar isso. E tem regra para fazer isso na seleção de dentes artificiais. E a primeira coisa que a gente faz o rolete de cera superior, né? Com todo o capricho, todo arrumadinho, e vai ver. Quando você olha um paciente dentado, né, e ele na posição de repouso, aparece a incisal do incisivo dele, 2, 3 milímetros da incisal do incisivo dele, né? Milímetro aqui, ó, assim, né? E outra, a incisal do incisivo superior dele tende a tocar o limite lábio seco, lábio molhado do inferior aqui, né? Então, é nesse lugar que vai terminar o meu incisivo central. Então, na hora que eu estou ajustando o meu rolete de cera superior, eu levo ele nessa posição. Flambo o inferior, levo em posição e fecho na dimensão vertical. O inferior fica com o que sobrou. Beleza? Deu para entender o que eu falei ou não? Deu? Não. Deu sim. Deu, professor. Beleza. Vamos lá. Então, olha lá.
Então, eu tenho o rolete superior e o rolete inferior, ó, um justaposto ao outro. Nessa posição, quando o rolete está justaposto aqui, ele foi colocado assim na boca do paciente quando o paciente está com o côndilo na posição de relação central. E nessa posição eu monto em articulador. E nessa posição montada em articulador, eu vou fazer a montagem dos dentes, superior e inferior. De tal forma, quando eu levo essas próteses montadas na boca do paciente, quando o paciente fizer a máxima intercuspidação dele, o côndilo vai estar em relação central. Agora, isso só vai acontecer se eu premeditar isso, se eu fizer isso acontecer. Do contrário, isso não acontece. Né? Se eu, por exemplo, parar aqui, montar os dentes, quando eu fechar a boca, ele vai levar tudo para frente. Tá? Então, o caminho que nós vamos aprender na próxima total é confeccionar os coletes de cera, o Vicente vai falar com vocês, tomar a relação maxilomandibular, tirar um unido do outro, montar no articulador, nesses coletes montados de articulador, montar os dentes, e os dentes montados virem para a prova de cera, né? Aqui na boca do meu paciente. Nessa hora que o paciente está em máxima intercuspidação, ele está em máxima intercuspidação em relação central. Há uma coincidência da posição dentária com a posição articular do paciente, que está gravada aqui no nosso articulador. Né? Olha lá. A posição de dimensão vertical. Eu vou voltando. Ó, o lábio está invaginado. Depois que está com o colete de cera, o arco de comprido aqui, ó, restabelecido. Eu estou devolvendo o suporte labial para o meu paciente. Isso tem que ser trabalhado. Isso tem que ser... O dentista tem que prestar atenção. Não é mandar para o protético e colocar na boca do paciente. O protético não vê o paciente, né? O protético não tem contato com o paciente. Então, para fazer uma boa prótese total, eu tenho que fazer tudo aquilo, mas eu tenho que dominar a técnica. Eu tenho que entender por que eu estou fazendo tal coisa. Né? O que eu estou buscando quando eu estou lidando com aquilo. Tá? Olha lá. Pacientes que já usam uma prótese total, né, e tem uma perda significativa de dimensão vertical. Eu posso fazer uma plaquinha para ele, para tentar restabelecer essa dimensão vertical, né, melhorando a condição clínica dele? Pode, né? Porque, ó, ele tem a prótese. Vou fazer uma prótese nova para ele. Só que ele está fechando nessa altura que está o dente dele. E para ele fechar na posição correta, ele tem que fechar nessa altura aqui. Agora, se eu levanto isso com a prótese total, o paciente reclama da prótese total, né? Está grande, eu estou falando... Ele levou anos gastando dente, diminuindo a dimensão vertical dele com a prótese. E, de repente, eu estabeleço num lance clínico, né? Vou lá e ponho. Então, se eu faço, né, um preparo disso prévio, eu faço uma placa de acrílico, levanto a dimensão vertical desse paciente e vou ajustando. Quando eu chegar na fase de montagem de dentes, o côndilo já se posicionou melhor na fossa, né? Todo o suporte labial, a parte muscular, já ganhou um novo perfil. O resultado clínico disso é muito superior, né? Então, não é quanto tempo demora para fazer uma prótese total. A clínica popular está lá, vem de manhã e volta à tarde com a prótese montada. Isso não está certo, né? Não tem tempo hábil de se fazer tudo isso, né? De você rearranjar toda a parte neuromuscular que levou anos perdendo gradualmente, cada dia perdendo um pouquinho, o cara vai se adaptando. De repente, eu puxo tudo de uma vez e entrego para o cara. Agora é assim. Tá? O paciente vai sofrer muito, né? Então, se eu tomar os cuidados de ir devolvendo isso gradualmente para o paciente, os resultados são muito superiores. Curva de Spee e curva de Wilson. É a curva antero-posterior, né, no sentido de canino para molar, curva de Spee. E a curva látero-lateral, curva de Wilson. Né? Então, vai formar aquela calota, né, que faz nesse sentido e faz nesse sentido. E que o centro da calota estaria na glabela do paciente. Né? Esfera de Monson, né, que é o conceito. Então, é uma bola, né? A nossa oclusão é uma bola que faz nesse sentido e nesse sentido. Tá? Então, os dentes devem correr dessa forma. Então, eu tenho que, num procedimento, fazer o desgaste de Myerson, né? Ou o desgaste de Patterson. De Myers
ou de Patterson, né? O desgaste só em cera na obtenção, o Vicente vai explicar isso para vocês, né? É o de Myers, feito só em cera, para imprimir a curva antero-posterior e lateral-lateral. E quando a gente abre as canaletas e coloca o abrasivo, o autor que preconiza isso é o Patterson. Então, ele vai falar de desgaste de Patterson para vocês, tá? Na aula de clínica propriamente dita. Curva de Spee, ó, é no sentido antero-posterior. É côncava no inferior, convexa no superior. Aqui no sentido lateral-lateral, ó. Tá? Curva de Wilson, curva de Spee e curva de Wilson. Spee no sentido antero-posterior. Spee é um autor alemão, né? Agora, pode acontecer, né? A prótese total não, mas olha aqui, um paciente dentado, olha como é que está isso aqui. Esse paciente, se for fazer um movimento de protusiva, esse dente vai bater aqui atrás. Para ele fazer esse movimento de protusiva, tá? O que vai ter que fazer? Ele vai ter que abrir a boca, né? A mandíbula vai ter que fazer isso aqui, ó. Senão não passa. Cada vez que ele vier para frente aqui, isso aqui vai bater. Então, ele não consegue fazer movimentos na mesma dimensão vertical de oclusão. Para ele fazer esse movimento, ele tem que fazer isso, abrir a boca e passar, tá? E isso é que vai levar, né, a problemas musculares e articulares que podem trazer sintomatologia na articulação temporomandibular. No caso da prótese total, não é esse, né? Eu vou fazer a minha prótese, eu vou arbitrar o meu plano oclusal e vou fazer a montagem de dentes. Muitas vezes, na prótese total, quando você chega aqui atrás, você não tem altura para montar dente. Você sacrifica. Você termina a prótese no primeiro molar. Você não vai... Se você colocar o segundo molar, você vai ganhar a dimensão vertical. Você vai aumentar isso. Isso não é interessante. Tá? Aqui um aspecto dentado. Tá? Olha lá. Aqui, ó, está riscado, né? O paciente tem... Aqui está passando o plano oclusal do paciente. Tudo isso que está para baixo, ó, já foi, né, invadido, né? Isso é importância na clínica geral. Na prótese total, a gente já não tem isso. Quando eu vou montar a minha prótese total, eu vou restabelecer a minha curva antero-posterior e a minha curva lateral-lateral, que a prótese possa, a dentadura possa deslizar uma sobre a outra. Uma removível. Era isso aí. Tá bom? Semana que vem nós vamos continuar falando um pouquinho de relações maxilomandibulares, tá? Para poder finalizar. E depois nós vamos dando sequência naquilo tudo. Agora vocês vão lá para o Vicente. Tá bom? Boa semana para vocês aí. Tchau, professor. Obrigada. Tá Imagina. joia, prof. Obrigada. Tchauzão.